4 de julho de 1946. Colina de Biskupia Gorka, Gdańsk, Polônia, Ewa Paradise. Aos 25 anos, caminhava em direção às patíbulas, enquanto 20.000 pessoas aguardavam sua execução. 7 forcas formavam uma fila macabra. Ao lado, 4 ex-guardas da SS, Jenny Wanda Barkman, Elizabeth Becker, Wanda Claff e Gerda Steinhoff, todas condenadas por crimes em Stutthof. Um pastor ofereceu consolo à jovem luterana sem arrependimento. Como uma jovem da Pomerânia se tornou uma das guardas mais temidas? Por que sobreviventes tremiam ao relembrar seus métodos? O que tornou esta execução histórica? Fique até o final para descobrir o que a Guarda da Neve disse antes de morrer. Aviso: difícil de assistir. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Da cidade ao campo. A transformação de uma trabalhadora comum, 17 de dezembro de 1920. Lauenburg, Pomerânia. Ewa Paradis veio ao mundo na Neuendorferstrasse 100, em uma família protestante modesta da pequena cidade portuária então alemã hoje, Lemborg, na Polônia. Os registros civis preservados nos arquivos alemães descrevem o nascimento de uma criança comum, filha de trabalhadores, em meio à confusão social e à pobreza generalizada que marcavam os primeiros anos da República de Weimar. A Alemanha vivia um tempo de desordem, inflação galopante, desemprego em massa e um sentimento de humilhação nacional após a Primeira Guerra Mundial. Foi nesse ambiente de incertezas e de frustrações coletivas que Ewa cresceu. Filha de um operário e de uma dona de casa, ela passou a infância em um lar simples, marcado pela disciplina protestante e pelas dificuldades financeiras. A instabilidade política e o medo constante de um futuro sem perspectivas eram realidades que moldavam o cotidiano de famílias como a sua. O fervor nacionalista, que se espalhava pelas ruas e pelos discursos, começava a insinuar-se também nos espaços mais comuns da vida, nas escolas, nas igrejas, nos jornais. Em 1935, aos 14 anos, Ewa abandonou a escola. O registro escolar de Lauenburg indica sua saída precoce do sistema educacional, uma decisão nada incomum entre jovens de origem trabalhadora pressionadas a contribuir com a renda familiar. O destino que se seguiu foi o das classes populares. Anos de deslocamentos em busca de trabalho. Viveu em Wuppertal, em Erfurt e mais tarde retornou a Lauenburg, onde conseguiu emprego como condutora de bondes. Era um trabalho estável, respeitável e, para muitas mulheres solteiras, símbolo de independência e responsabilidade. Os registros trabalhistas da época mostram uma vida exteriormente comum. Ewa não se casou, não teve filhos e não se envolveu em atividades políticas conhecidas. Nada em seu passado indicava a violência e o horror que anos depois se tornariam sua marca. Sua trajetória parecia a de tantas outras mulheres alemãs da época anônimas, discretas, vivendo à margem das grandes transformações que remodelavam o país. Mas a Alemanha dos anos 1930 Joliá não era a mesma. A crise, o desemprego e o ressentimento nacional formavam o terreno fértil sobre o qual floresceu a ideologia nazista. Ewa, como milhares de outros cidadãos comuns, foi lentamente envolvida pela máquina de propaganda que prometia propósito, estabilidade e pertencimento. O regime oferecia às mulheres jovens um papel aparentemente nobre: servir a pátria, a ordem e a grandeza do Reich. Como compreender então essa transição? Por que uma trabalhadora comum, sem histórico de crueldade, escolheria ingressar na SS e servir em um campo de concentração? O que aconteceu entre 1935 e 1944 que transformou uma condutora de bondes em uma agente da morte? E quais circunstâncias a conduziram, passo a passo, aos portões de Stutthof, o lugar onde a banalidade da obediência se tornaria
a essência de sua ruína? Stutthof, o campo esquecido do Holocausto. Agosto de 1944. Campo de concentração de Stutthof, Polônia ocupada. Ewa Paradis chegou ao complexo de Stutthof Cicatriz para treinamento como vezes Aufseherin, supervisora feminina da SS. Os registros administrativos do campo, capturados após a guerra e preservados nos arquivos poloneses, documentam sua matrícula no programa de treinamento que transformava civis em guardas. Stutthof, localizado 36 quilômetros a leste de Gdańsk, havia sido o primeiro campo de concentração estabelecido pelos nazistas fora da Alemanha, em setembro de 1939. O que começou como um centro de detenção para intelectuais poloneses evoluiu para um complexo mortífero com mais de 105 subcampos espalhados pelo norte da Polônia. Em 1944, quando Ewa chegou, o campo havia se transformado em algo muito pior. Os relatórios da Cruz Vermelha Internacional e documentos militares soviéticos descrevem condições catastróficas, superlotação extrema com aproximadamente 50 mil prisioneiros, epidemias de tifo que matavam centenas semanalmente, rações de fome que resultavam em morte por inanição e uma pequena câmara de gás que operava desde 1943. O campo recebia judeus evacuados de Auschwitz-Birkenau e dos campos bálticos à medida que o Exército Vermelho avançava. Os registros administrativos mostram que 23.566 judeus foram transferidos de Auschwitz em 1944, a maioria mulheres. As estatísticas são devastadoras. De aproximadamente 110 mil pessoas deportadas para Stutthof e seus subcampos, pelo menos 65 mil morreram. As condições em Stutthof eram tão brutais que o campo funcionava quase como um centro de extermínio, documentou o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. As prisioneiras trabalhavam em fábricas de armamentos, incluindo uma planta da Focke-Wulf construída no campo, em olarias locais e em trabalhos forçados agrícolas. Aquelas julgadas fracas ou doentes demais para trabalhar eram enviadas para a câmara de gás. Foi neste inferno congelado que Ewa Paradis concluiu seu treinamento e assumiu seu posto. Os documentos da SS indicam que ela rapidamente se destacou, mas não por compaixão ou reino de terror. Os crimes de Ewa Paradis. Ewa Paradis foi designada para o subcampo feminino de Brombergost, localizado na atual cidade de Bydgoszcz, na Polônia. Os registros de transferência das SS, preservados e apresentados posteriormente como evidência em seu julgamento, mostram o ritmo acelerado de sua movimentação dentro da rede de campos. Brombergost, em outubro de 1944, e poucos meses depois, seu retorno ao campo principal de Stutthof, em janeiro de 1945. Era o auge do colapso alemão, e a estrutura de vigilância feminina da SS se tornava cada vez mais brutal à medida que o fim se aproximava. Foi justamente nesse breve período que Ewa consolidou sua reputação de crueldade. Os testemunhos reunidos pelo Tribunal Especial Polonês, em 1946, traçam um retrato aterrador de sua conduta. Uma das sobreviventes, cujo nome consta nos autos oficiais, declarou sob juramento: ela forçava grupos de mulheres prisioneiras a se despirem completamente mesmo sob o frio cortante do inverno polonês. Em seguida, despejava água gelada sobre seus corpos nus. Se elas se moviam, tremiam ou choravam, Paradis as espancava com todas as forças. Esse método, expor prisioneiras nuas ao gelo e depois encharcá-las com água, tornou-se sua marca registrada. Era uma forma de tortura lenta, silenciosa, sem necessidade de tiros ou gritos, que deixava as vítimas agonizando por horas. Os relatórios médicos dos sobreviventes, analisados após a libertação, descrevem casos graves de congelamento, hipotermia e morte por exposição, consequências diretas desses castigos disciplinares impostos com metódica impassividade. Outro testemunho acrescenta novos detalhes. Ela selecionava as prisioneiras mais fracas, punições coletivas. Mandava que ficassem de pé por horas na neve, sem roupas adequadas,
enquanto ela observava, imóvel, com expressão neutra. Muitas desmaiavam. Algumas nunca mais acordavam. Essa indiferença, talvez mais do que a própria violência, é o que as sobreviventes recordavam com maior horror. Os documentos do Tribunal Militar polonês também registram que Paradis recorria com frequência ao uso de chicotes, bastões e até de seus próprios punhos. As agressões eram constantes, especialmente durante as chamadas matinais, apel, momentos em que centenas de mulheres exaustas e famintas eram obrigadas a permanecer imóveis, em fileiras, por horas a fio sob chuva, neve ou ventos congelantes. Um simples movimento podia ser interpretado como insubordinação e punido com brutalidade. Mas o que mais perturbava os observadores e investigadores posteriores não era apenas a violência física, e sim a ausência total de emoção com que ela a executava. Múltiplas testemunhas relataram o mesmo padrão. Ewa Paradis agia com uma calma quase mecânica, como se estivesse apenas cumprindo uma função administrativa, sem paixão, sem fúria, sem prazer. Sua crueldade parecia não nascer do ódio, mas da obediência cega e da completa anulação da empatia. Não havia traços de insanidade, nem sinais de sadismo exaltado, apenas a banalidade metódica do mal em sua forma mais pura. E talvez por isso mesmo, sua figura tenha se tornado um dos símbolos mais inquietantes do que o ser humano pode se tornar quando a violência é institucionalizada e a compaixão sistematicamente extinta. A evacuação final. Morte nas marchas. O Exército Vermelho avançava de forma implacável pelo território polonês, empurrando as forças alemãs em direção ao colapso. Os mapas militares soviéticos indicam com clareza que em janeiro de 1945, o campo de concentração de Stutthof já se encontrava completamente isolado, cercado por todos os lados. O cerco tornara inevitável o caos. Diante da aproximação do inimigo, os comandantes da SS emitiram ordens para uma evacuação imediata e desesperada. Os registros militares alemães posteriormente capturados e apresentados como prova nos julgamentos de Nuremberg documentam com precisão as instruções de evacuação. Aproximadamente 50.000 prisioneiros deveriam ser transferidos para o interior da Alemanha, numa tentativa de evitar que caíssem nas mãos do Exército Vermelho. O que se seguiu, porém, não foi um simples deslocamento, mas um dos episódios mais mortíferos e brutais dos últimos meses da guerra. Em abril de 1945, Ewa Paradis recebeu ordens para escoltar um dos últimos transportes de mulheres prisioneiras com destino ao subcampo de Lauenburg, ironicamente, sua própria cidade natal. Os registros do Tribunal Militar polonês, produzidos após o conflito, reúnem testemunhos devastadores sobre essa marcha. As sobreviventes relataram cenas de horror, fome e desespero em meio ao inverno que ainda castigava a região. Paradis matou muitas prisioneiras durante a evacuação para Lauenburg, declarou uma das sobreviventes em seu depoimento perante o tribunal. Ela atirava nas que não conseguiam continuar caminhando e espancava aquelas que pediam água ou alimento. Vi pessoalmente quando executou pelo menos 5 mulheres que haviam desabado de exaustão. O tom frio e factual dos testemunhos dava dimensão ao terror cotidiano experimentado por aquelas mulheres. Os relatórios da libertação de Stutthof pelo Exército Vermelho, em 9 de maio de 1945, são igualmente aterradores. Dos cerca de 50.000 prisioneiros que iniciaram as chamadas Marchas da Morte, aproximadamente 26.000 jamais chegaram ao destino. Morreram baleados nas estradas, congelados pela neve e pelo vento cortante, afogados em barcaças que naufragaram no Mar Báltico, ou simplesmente vencidos pela fome e pela exaustão. O colapso do Terceiro Reich arrastava consigo milhares de vidas inocentes, esmagadas entre a retirada alemã e o avanço soviético. Quando a derrota da Alemanha tornou-se inevitável, Ewa Paradis fugiu. Os registros das autoridades polonesas revelam que ela tentou se esconder justamente em Lauenburg, sua cidade de origem, talvez na esperança de desaparecer entre os escombros da guerra e a confusão da população civil.
Por um breve instante pode ter acreditado que o anonimato a salvaria, mas o passado a alcançou com rapidez. Em maio de 1945, apenas algumas semanas após o fim do conflito, ela foi reconhecida e capturada por oficiais poloneses, sobreviventes de Stutthof, libertados poucos dias antes, identificaram-na sem hesitação. A mulher que havia despejado água gelada sobre prisioneiras nuas no inverno agora enfrentava o frio olhar da justiça. Não haveria fuga possível para quem havia servido ao horror ou julgamento. Justiça ou vingança. 25 de abril a 31 de maio de 1946. Tribunal de Crimes de Guerra Especial Gdańsk. Ewa Paradis sentou-se no banco dos réus, ao lado de 15 outros acusados. O comandante do campo Johann Pauls, mais 4 guardas femininas da SS, 5 vezes capos, vezes prisioneiros que colaboravam com os nazistas e outros oficiais. As transcrições do primeiro julgamento de Stutthof, preservadas nos arquivos nacionais poloneses, documentam cada momento do processo que durou 5 semanas. A sala estava repleta de sobreviventes, jornalistas internacionais e oficiais poloneses e soviéticos. O tribunal era composto por juízes poloneses e soviéticos, uma parceria que refletia a ocupação conjunta da Polônia do pós-guerra. Durante o julgamento, o comportamento das guardas da SS chocou observadores. Reportagens do jornal polonês vezes Dziennik Polski vezes descrevem como as mulheres riam e conversavam durante os intervalos, como se estivessem em um evento social. Jenny Wanda Barkman, sentada ao lado de Ewa, mudava seu penteado, diariamente, e flertava com os guardas. Elas pareciam não compreender a gravidade de sua situação, mas quando o promotor público começou a solicitar a pena capital, a realidade se impôs. Ewa Paradis, junto com Gerda Steinhoff, Elisabeth Becker e Wanda Clef, começou a chorar e a implorar por suas vidas. Apenas Jenny Barkman manteve a compostura. Os testemunhos foram devastadores. Sobrevivente após sobrevivente subiu ao banco das testemunhas para relatar as torturas sistemáticas. Uma testemunha declarou: Paradis nos obrigava a ficar nuas na neve. Depois jogava água gelada sobre nossos corpos. Se nos movêssemos para tentar sobreviver, ela nos espancava com bastões e chicotes. Vi mulheres morrerem congeladas por causa dela. Outro testemunho registrado nos autos. Ela não demonstrava qualquer emoção. Torturava-nos como se estivesse realizando tarefas domésticas rotineiras. Esta frieza era mais aterrorizante do que a violência em si. Os advogados de defesa, designados pelo tribunal, tentaram argumentar que as guardas apenas seguiam ordens e que eram jovens demais para compreender totalmente suas ações. Este argumento, que posteriormente seria formalmente rejeitado nos princípios de Nuremberg, foi recebido com indignação pela galeria lotada de sobreviventes. Em 31 de maio de 1946, o veredito foi anunciado. Dos 16 réus, 11 foram condenados à morte por enforcamento. O comandante Johann Pauls, as 5 guardas femininas, Jenny Wanda Barkman, Elisabeth Becker, Wanda Clef, Ewa Paradis e Gerda Steinhoff, e 5 vezes capous, vezes masculinos. Outros 3 receberam penas de prisão. 2 foram absolvidos. As condenadas apelaram ao presidente polonês Bolesław Bierut pedindo clemência. Os registros oficiais mostram que todas as apelações foram negadas. A execução foi marcada para 4 de julho de 1946. O que você está achando do conteúdo? Você gosta desse tipo de vídeo? Então comente a frase "Quero mais histórias". Assim você nos incentiva a trazer mais assuntos históricos e ainda ajuda no engajamento do vídeo, ok? Também não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser notificado assim que postarmos algo novo e deixe o seu gostei para o YouTube continuar te recomendando nossos vídeos. A execução pública, Justiça aos Olhos do Mundo, 4 de julho de 1946, 17:00, Colina de Biskupia Gorka, Gdańsk. Uma multidão estimada entre 20 mil e 50 mil pessoas,
os números variam conforme a fonte, se aglomerou na colina de Biskupia Gorka para testemunhar a execução pública. O jornal vezes Dzenik Baltic vezes havia anunciado o evento no dia anterior. Os criminosos de guerra de Stutthof serão publicamente enforcados em Gdańsk. As autoridades polonesas criaram uma estrutura especial no topo da colina. 4 forcas em forma de T duplo nas laterais e uma forca tripla no centro, formando uma linha de patíbulas contra o céu da tarde de verão. Câmeras de cinejornais foram posicionadas para registrar o evento. Filmagens que posteriormente seriam exibidas em cinemas poloneses e arquivadas no Museu de Stutthof. Os condenados foram trazidos em caminhões militares abertos. As fotografias preservadas nos arquivos históricos mostram os últimos momentos. Os prisioneiros sentados nas caçambas dos caminhões, mãos e pés amarrados com cordas, aguardando sua vez. A ordem da execução foi registrada nos relatórios oficiais. Jenny Wanda Barkman seria a primeira a ser executada. Ewa Paradis seria a última das mulheres. Um pastor se aproximou de Ewa enquanto ela aguardava no caminhão. Os registros indicam que ela conversou brevemente com o religioso, mas não há documentação sobre o conteúdo desta conversa final. Aos 25 anos, solteira, nascida e criada na fé luterana, Ewa Paradis enfrentava suas últimas horas. O método de execução escolhido foi o enforcamento por queda curta, hanging, deliberadamente mais lento e doloroso do que o enforcamento por queda longa usado pelos britânicos. Os executores colocaram laços simples de corda ao redor do pescoço de cada condenado. Os prisioneiros foram posicionados em pé na traseira dos caminhões ou em cadeiras. Quando tudo estava pronto, os caminhões simplesmente aceleraram para a frente. As fotografias registram o momento exato. Jenny Wanda Barkman já balançava na primeira forca, ainda visivelmente lutando. Ao lado dela, Ewa Paradis estava sendo preparada para o mesmo destino. As imagens mostram seu rosto enquanto o laço era ajustado ao redor de seu pescoço. Então o caminhão acelerou. Ewa Paradis foi deixada suspensa. Estrangulando lentamente, o enforcamento por queda curta não quebra o pescoço instantaneamente. A morte vem por asfixia, um processo que pode levar vários minutos de agonia. As testemunhas relataram que levou alguns minutos até que os movimentos cessassem e a morte fosse confirmada. Do lado oposto da linha de forcas, Elisabeth Becker, Wanda Klaff e Gerda Steinhoff sofriam o mesmo destino. No centro, na forca tripla, o comandante Johann Pauls pendia ao lado dos vezes capos vezes masculinos. Às 17h30, todos os 11 condenados estavam mortos. A multidão começou a se dispersar. As câmeras pararam de filmar. A justiça, ou algo que se assemelhava a ela, havia sido servida. O legado, uma vida breve, um horror duradouro. O tempo que passou Ewa servindo a SS foi curto, apenas 8 meses. De agosto de 1944 a abril de 1945, mas bastou para deixar um rastro de sofrimento impossível de medir entre centenas de mulheres prisioneiras. Em menos de um ano, a jovem condutora de bondes se converteu em símbolo da perversidade banal que floresce sob o autoritarismo. Os corpos dos enforcados naquela tarde foram lançados em covas anônimas, sem lápides, sem homenagens. Nenhum monumento ergueu-se para os algozes de Stutthof. Suas vidas, como as de suas vítimas, terminaram envoltas na mesma brutalidade e ausência de dignidade que haviam imposto a outros. O primeiro julgamento de Stutthof teve um peso que ultrapassou as fronteiras da Polônia. Pela primeira vez, mulheres foram condenadas e executadas por crimes de guerra em tribunais internacionais. O argumento da obediência cega, eu apenas seguia ordens, foi rejeitado de forma inequívoca. A partir dali, a responsabilidade individual diante da barbárie tornou-se um princípio central do direito internacional e da memória moral do pós-guerra. Ainda assim, perguntas inquietantes persistem. Como uma jovem comum, sem histórico de violência, pôde metamorfosear-se em uma torturadora em tão pouco tempo?
Que espécie de doutrinação a SS aplicava para moldar seres humanos em instrumentos de crueldade tão eficazes? E o que a frieza de Ewa Paredes nos revela sobre os limites ou a fragilidade da natureza humana quando subjugada por ideologias totalitárias? A execução pública, em Biskupia Gorka, não devolveu as 65 mil vidas perdidas em Stutthof. Não reconstruiu famílias, não apagou as cicatrizes dos que sobreviveram à fome e ao frio. Tampouco restituiu dignidade às mulheres que Ewa fez despir e congelar até a morte. Mas trouxe uma mensagem inegociável. Os crimes contra a humanidade jamais poderiam ser desculpados. Nem a juventude serviria de atenuante, nem o gênero funcionaria como refúgio, nem a obediência como absolvição. O caso de Ewa Paradis permanece como um espelho perturbador da capacidade humana de se degradar. Ela não nasceu um monstro, tornou-se um. E o tempo necessário para essa transformação foi aterradoramente breve. Sua história não é apenas a de uma criminosa de guerra, mas um aviso permanente sobre o perigo de desumanizar o outro. Quando regimes transformam a crueldade em virtude e o ódio em dever, o abismo entre o cidadão comum e o carrasco desaparece. Em 1944, Ewa era uma jovem de 23 anos que conduzia bondes pelas ruas de uma cidade em guerra. Em 1945, tornou-se uma guarda da SS responsável por torturas e execuções. Em 1946, pendia de uma corda diante de uma multidão silenciosa. Uma vida comprimida entre a banalidade, o horror e a punição. E por mais terrível que tenha sido o seu legado, uma verdade desconfortável permanece. Ewa Paradis era humana. Assim como suas vítimas, assim como seus juízes, assim como nós. Hoje, a colina de Biskupia Gorka ainda se ergue em Gdańsk. Um memorial discreto marca o ponto onde 11 pessoas foram enforcadas em 4 de julho de 1946. Ali, entre o silêncio das árvores e o peso da memória, o visitante é convidado a refletir sobre justiça e vingança, sobre culpa e redenção e sobre a assustadora dualidade da condição humana. Se esta história te fez refletir sobre como sistemas totalitários podem transformar pessoas comuns em instrumentos do mal, compartilhe para que nunca esqueçamos. A história de Ewa Paradis não é apenas sobre uma guarda nazista. É um aviso sobre o que acontece quando a desumanização é normalizada e a crueldade se torna dever. O horror de Stutthof terminou em maio de 1945, mas suas lições devem ecoar para sempre.